comigo num texto muito conhecido, mas muito conhecido. Não é a primeira vez que eu prego sobre esse texto aqui, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu prego sobre esse texto. Livro do segundo Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o 13 e o 14. (13 e 14). Mas você vai deixar a sua Bíblia aberta para que possamos depois voltar ao texto. Diz assim, segundo livro de Reis de Israel, capítulo 5, versículo 13 e 14. Então chegaram-se a ele os seus servos. Eles falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizer-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Que o Senhor nos fale pela palavra dele nesta noite. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, quanta alegria está entre nós. Que momento especial estamos vivendo. Que minutos especiais. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, pelo entendimento único da tua igreja, do que o Senhor está fazendo e do que o Senhor irá fazer. Mas agora, Deus, precisamos ouvir a voz do teu Espírito pela revelação da tua palavra. Então fale conosco por meio dessa porção da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre o tema tratamentos de uma cura improvável. Tratamentos de uma cura improvável. Não é de difícil entendimento de todos aqui que nós vivemos a realidade de uma sociedade cada vez mais doente. Interessante que, apesar de vivermos a realidade de uma sociedade cada vez mais doente, interessante que as pessoas cada vez mais elas procuram coisas imediatas e paliativas. Elas estão cada vez mais doentes. E quando eu falo doente, a gente pode falar do corpo, da alma e do espírito. Assim, cada vez mais doentes as pessoas estão e cada vez mais elas procuram coisas paliativas e coisas instantâneas, rápidas. A gente pode até apelidar a sociedade de hoje como sendo sociedade dipirona. Como assim sociedade dipirona? Porque o dipirona é um remédio que a gente toma de maneira o quê? Paliativa. Está com febre? Vai abaixar a febre. Está com dor? Vai diminuir a dor. Ou vai eliminar a dor momentaneamente. Mas sabe que quando alguém tem um problema, uma infecção, por exemplo, uma irritação, não adianta tomar só dipirona. Eu tenho um tal da sinusite. Oh, que coisa chata a tal da sinusite. É muito chato. E é claro que quando vem a tal da sinusite, é claro que a gente toma um dipirona para poder diminuir assim, a dor de cabeça,
Mas se não tomar uma outra medicação, uma azitromicina, não adianta. Eu fui na posse do pastor Fred, lá no Pará, e o pastor Davi Godoy me levou num negócio lá de coisa natureba, né? Mas não é mandiga não, fica tranquilo que eu não entraria nessa. Não é mandiga gospel não. E fui lá, um negócio, uma erva lá, um negócio tem um cheiro forte. Dei R$25 num negocinho desse tamanhozinho, que vai resolver meu problema. Não vou ter mais sinusite. Resolveu nada. Só ficou com cheiro forte no nariz, a ponto de não poder nem beijar a esposa. Mas se eu pudesse, irmão, tomar um remédio assim, por mais que fosse assim forte mesmo, pudesse eliminar a minha sinusite, eu tomaria. Porque a gente tem também aquela sociedade, uma sociedade assim, muito melindrosa. Deixa eu usar esse termo. É aquela galera que não sabe o que é mertiolate. Não sabe o que é biotônico fontoura. Não sabe, irmão. Não sabe. Quem nunca usou mertiolate não sabe o que significa aquele negócio ardendo até a alma. E pior, já falei isso, né? Pior do que você ter aquele negócio ardendo até a alma é a mãe falando: o que arde cura. Você nunca... Rapaz, não adianta. Quem nunca tem uma cicatriz... Se você não tem uma cicatriz no pé, meu irmão, porque... Ninguém... Acho que nem existe mertiolate mais. Existe mertiolate? Existe. Como é que é? Mas não arde mais. Não, então pronto, não arde mais. Então não serve para nada, irmão. Se não arde, não serve para nada. Se não arde, não serve para nada. Essa sociedade, a gente está assim, levando para o lado cômico, mas é verdade. As pessoas querem coisas paliativas e rápidas. Por que elas querem coisas paliativas e rápidas? Porque elas rapidamente querem voltar às suas vidas. Muitas vezes medíocres. E muitas vezes linkadas aos seus problemas espirituais, emocionais. E que, não sei se é o diabo, se é a própria pessoa, ela não consegue entender que é uma doença. Por exemplo, vício de pornografia. Pornografia é uma doença, é um vício. Está doente, precisa de tratamento. Mas o tratamento tratamento de verdade é dolorido. Por muitas vezes Deus quer nos tratar dessa forma. Só que tratamento que cura de verdade demora, tem os seus processos e muitas vezes dói. E nem sempre as pessoas estão dispostas a viver um tratamento. A história desse general de guerra chamado Naamã tem muito a nos ensinar nessa noite sobre isso. Nós lemos esses dois versículos que nós lemos, eles vão nos falar do momento em que Naamã é curado. Todo mundo aqui conhece a história de Naamã. Todo mundo conhece. Ou pela leitura bíblica devocional, por uma pregação, pela aquela música, né? A música que a gente canta. Não estou dizendo que tem que ser essa música para cantar no final, não. Mas é a música que o pessoal canta. Todo mundo canta a música. Digamos que você não conhecesse a história de Naamã. Digamos que você nunca tenha lido, ouvido falar da história, né? Ouviu a música sendo cantada. Digamos que você nunca ouviu falar da história de Naamã. Aí a gente se depara com esse versículo 14, principalmente aqui. E principalmente com a última frase do versículo 14. E a sua carne se tornou como carne de um menino e foi purificado. Aí você diria assim: olha só, que milagre, que coisa poderosa, que milagre que Deus fez na vida desse homem. Mas você não conhece a história? Estou falando de maneira hipotética. Você não conhece a história, não sabe como foi o processo. Eu vou repetir uma frase que eu já disse em outras mensagens, em outros lugares que Deus tem me dado a oportunidade de pregar.
E a frase é a seguinte: Deus não nos isenta dos processos. Ele pode até acelerar os seus processos, mas Ele não nos isenta dos processos. Você precisa ser alguém que esteja disposto a enfrentar os processos que Deus, e que a própria vida, a vida já é um processo, irmão. A vida já tem os seus processos naturais. E quando falamos de algo relacionado a uma cura, a um tratamento, a uma transformação, Deus tem os seus processos. E os processos de Deus precisam ser vividos. E até antes de serem vividos, eles precisam ser entendidos. A história diz que esse general de guerra ele tinha um problema, uma lepra, que hoje é chamado de hanseníase, hoje tem cura, na época não tinha. E Naamã perdeu muita coisa por causa da sua lepra. Eu vou só citar, não vou entrar nesse mérito agora. Olha quanta coisa esse general assírio, da Síria, perdeu com a lepra que ele adquiriu. Ele perdeu a sensibilidade. Porque uma pessoa com lepra perde completamente a sensibilidade, não sente dor. Se botar fogo, não sente nem a quentura do fogo. É igual pecado. Pecado é assim também. Uma pessoa em pecado, ela não tem sensibilidade, ela não consegue ter percepção até que uma palavra, um toque do Espírito lhe chega e ela consegue entender: epa, eu estou doente, preciso de cura. Naamã também perdeu a sua identidade. Uma pessoa com lepra, o seu corpo vai sendo desfigurado, perde as suas características naturais, físicas, sua aparência muda, fica estranha. Em alguns casos, os membros do corpo iam caindo. Perda de efetividade. O que é efetividade? Esse general de guerra, ele perdeu a capacidade de realização de produção. Tem muita gente assim. Está doente da alma, está doente do espírito e perde a capacidade de efetização. Ou melhor, capacidade de produção, de realização. Não realiza, não faz mais nada na vida, não consegue dar um passo à frente, a vida fica uma coisa, ou vira um círculo vicioso, ou ela fica estagnada. Naamã ficou assim. Perda da efetividade. Mas a pior das perdas é a perda da afetividade. Ou seja, esse homem não podia ficar mais perto de ninguém, e ninguém podia ficar perto dele. Você pode imaginar um pai não poder abraçar um filho, um esposo não poder abraçar a esposa. É esse homem chamado Naamã. E o texto que nós lemos, além de nos contar a história de Naamã, general do rei da Síria, paralelamente à história de Naamã, nós temos a história de um homem chamado Eliseu, profeta de Deus, que nesse momento, que nesse tempo, viveu o auge do seu ministério. Eliseu estava vivendo um tempo do auge ministerial. Eliseu é o ponto central aqui desse tratamento. Não é apenas ele um dos pontos do tratamento, mas ele é talvez o principal ponto de tratamento de Naamã. Eu quero, a partir de agora, com você,
falar sobre os tratamentos que Naamã precisou passar para depois desfrutar de uma cura improvável. Tratamentos que Naamã precisou passar para depois desfrutar de uma cura improvável. Então não tente alterar as coisas. Para você viver alguma coisa grande em Deus, tem os processos. Vamos lá? Amém, gente? Primeiro, Naamã precisou dar crédito e valorizar quem parecia insignificante aos seus olhos. É o primeiro tratamento desse homem. Eu vou repetir para você guardar e entender, ou entender e guardar. Isso é tratamento. Ele precisou dar crédito e valorizar quem parecia insignificante aos seus olhos. Vá para o texto comigo, por favor, no versículo 2 a 4. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Eu não vou falar Bíblia acessada, eu vou falar Bíblia aberta. Você desculpa. Se for para usar o texto bíblico aqui, eu vou falar. Juliana foi de manhã, perdão. Tayane, minha filha linda e querida. Não bota o texto aí, por favor. Obrigado, tá? Foi sem querer, mas eu também não falei. Sua Bíblia, por favor. Não é seu telefone, é a sua Bíblia. Amém? E eu acho que eu vou pedir para você levantar a sua Bíblia. Não vou fazer isso, não. Vamos ao texto. Verso 1, verso 2 a 4. Diz assim. 2. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E disse a menina, a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4. Olha isso aqui, gente. Aqui começa o tratamento de Naamã. Visualiza Naamã mergulhando no rio sendo curado, mas visualiza agora também esse versículo 4 aqui, ó. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor e disse: assim falou a menina que é da terra de Israel. Ele está dando crédito e valorizando quem parecia ser insignificante aos seus olhos. Essa menina, até esse momento, era troféu de guerra. Medalha de guerra. E a gente sabe que tem algumas conquistas na vida que elas vão ficando para trás, a gente esquece. Não estou falando que pessoas são conquistas. Não existe pessoas sendo conquistadas. Não é isso que eu estou falando. Mas essa menina é troféu de guerra, porque Naamã é general da Síria, inimigo de Israel. Então ele tomou essa menina e levou para sua casa como troféu de guerra. Só que agora é um golpe no seu orgulho. Ela agora se torna a voz que vai começar a gerar um tratamento nesse homem. Aparentemente, ou aos olhos de Naamã, é alguém insignificante. Mas não é. E por que não é insignificante? Porque essa menina sabia muito bem de um detalhe. Qual detalhe? Tem Deus em Israel. Tem profeta em Israel. Então tem cura em Israel. Tem gente que não dá valor a certas pessoas. Mas que bom que ainda tem gente na igreja que é como essa menina. Pode sofrer o que sofrer na vida,
pode passar os maiores embates na vida, pode viver grandes perdas na vida, e possivelmente os seus pais foram mortos a mando de Naamã. Mas ela não perdeu a convicção de que tinha um Deus poderoso em Israel. Que bom que tem gente assim na igreja. Tem gente que não perde a fé. Tem gente que não é levado pelas circunstâncias. Tem gente que as pessoas olham, é insignificante, não conhece nada, não sabe de nada, está no cantinho, está lá no canto, mas está orando, está buscando, está jejuando. Conhece o Deus das batalhas, conhece o Deus da vitória, conhece o Deus que dá a cura, conhece o Deus que faz milagres, conhece o Deus que abençoa. Você não é insignificante. Nunca será. Você é alguém que Deus levanta nesse tempo para ser instrumento de bênção, de cura na vida do outro. No final eu vou dizer o que representa a voz dessa menina, agora não, no final. Mas aqui começa o tratamento de Naamã. Ele vai dizer para o rei da Síria, Ben-Hadad: rei, tem uma menina lá em casa, minha serva, o que ela falou, o que ela disse, eu nunca ouvi. Que Deus nesse tempo levante você assim, irmão. Que Deus nesse tempo te levante dessa maneira. Que você seja instrumento de tratamento na vida de muitas pessoas. Que você seja como essa menina. Que a sua palavra possa ser palavras de bênção, palavra de incentivo, palavra de autoajuda. Pode ser sim, palavra de autoajuda, por que não? Desde que você sabe que Deus é Deus que faz todas as coisas e Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Ninguém aqui vai botar as pessoas para baixo. Chega de conviver com gente que bota o outro para baixo. Então, quando você estiver diante de alguém assim como Naamã, você vai dizer: eu conheço um que pode fazer milagres. Eu sei até o endereço. Inácio Pereira, número 10. Você não sabe que endereço é esse não, irmão? É esse aqui, da nossa igreja. Pode dizer. O dia que tiver alguém perto de você que está deprimido, depressivo, querendo se matar, perdido, o casamento está destruído, abre a sua boca e diz assim: olha, eu conheço um que pode te ajudar, pode te curar, pode te abençoar, pode transformar. Lá na minha igreja, não é a única, e glória a Deus porque não é a única. Mas vai lá, porque a presença de Deus está lá. Quando você estiver lá, você vai saber. Deus vai estar lá e Ele vai abençoar, vai curar, vai transformar você. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Começou o tratamento de Naamã. Deu ouvido a quem parecia ser insignificante. Segundo processo. Naamã precisou ver a construção desse caminho que o levou à cura. Ele precisou ver esse caminho sendo construído. Versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi isso, e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus?
para matar e para viver, para que este envie a mim para restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-te-vos que vede que busca ocasião contra mim. Política é sempre assim. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Isso aqui é a construção de um caminho de tratamento. Então, eu vou voltar no primeiro ponto, quero dar, e eu esqueci de dar, eu vou dar agora para você. Quero chamar o primeiro processo de graça, graça mesmo. O primeiro processo, nós vamos dar o nome de graça. Por quê? Porque Naamã foi alcançado pela graça de Deus. Deus abriu a porta para que ele fosse curado. Então agora Naamã está num caminho, num processo para chegar no lugar onde Deus o levaria a ser curado. Então vamos lá, olha só. Saiu da sua casa, deixando a sua família. Caminhe comigo aqui na história. Saiu de sua casa, deixando sua família. Saiu da sua terra para entrar na terra do inimigo. Encontrou o rei de Israel, que foi incompreensível. O desprezou e o rejeitou. Olha o caminho, gente. O profeta lhe fechou a porta para não dar ouvidos. Recebeu uma ordem que aos seus ouvidos parecia uma brincadeira. Se lave nas águas barrentas do Jordão. E eu pergunto a você, esse caminho, esse percurso foi fácil ou difícil? Claro que foi difícil. A começar pelo primeiro. Alguém sai de casa, deixa a família e vai para um lugar que nunca foi, sem saber se de fato vai acontecer o que a menina disse. Isso nos traz uma linda, preciosa lição. Eu chamo de linda e preciosa mesmo. Qual? A gente precisa ter paciência. Porque as coisas não são do nosso jeito. Nós não construímos, nós não pavimentamos caminhos que nos levam onde Deus quer que cheguemos. É Ele quem constrói. Não somos nós. Os irmãos que fazem vida vitoriosa sabem o que eu estou falando. Paciência. Amém, gente? Paciência. Não era para você falar, rapaz. Tem gente que não fez vida vitoriosa ainda. Tem que ter paciência. E saber que Deus quer o melhor para a minha vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Então, se Ele está pavimentando um caminho, e durante esse caminho as coisas são completamente diferentes e alteradas, é porque Ele sabe que essas alterações, que essas mudanças têm tudo a ver com o nosso próprio tratamento. Deixa eu te dar um exemplo disso. O povo de Israel saiu do Egito. Lá no Egito eles são acostumados a comer cebola, a trabalhar como escravos, fazendo tijolos, receber chibatada. E aí Deus fala assim: vocês vão sair daqui e vão para o deserto. E depois da Páscoa eles saem e vão para o deserto. A vida de Israel no Egito era a vida de escravo. Fazia sempre as mesmas coisas. Comia as mesmas coisas.
E Deus os tira do Egito para levá-los à terra de Canaã. Você acha que Deus não vai tratar no percurso? Você acha que simplesmente sai do Egito e entra em Canaã sem ser tratado? Sem uma jornada que pudesse desconstruir o que foi construído em mais de 400 anos? Você acha que Deus não vai construir uma nova mentalidade? Você acha que Deus não vai tratar da alma? Não vai forjar o caráter? Então, por favor, não reclame do que Deus está fazendo com você nesse tempo. Você está em um processo. Você está num tempo de tratamento de Deus. Ele está forjando você. Ele está mexendo com você. Ele está tirando coisas que não podem permanecer na sua vida. O de Naamã era orgulho e vaidade. Não despreze os processos de Deus. Pelo contrário, louve a Ele por isso. E permita-me a redundância, por isso que o evangelho é difícil. Porque não é fácil mesmo. Paciência. Paciência. Vai chegar a sua hora. Vai chegar o momento em que você vai estar exatamente no lugar onde Deus deseja que você esteja. E vai chegar o momento certo que Deus vai tratar de você. Porque a intenção dele é exatamente essa. A intenção de Deus é te curar. A intenção de Deus é te tratar. A intenção de Deus é te deixar ser uma nova pessoa. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Mas Ele não pode fazer com que o propósito seja vivido sem que antes você passe por um caminho de tratamento. Amém? Terceiro, Naamã precisou ser tocado por uma palavra que não lhe agradou. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Eu vou parar aqui para a gente entender essa palavra que Eliseu está dando para Naamã. Improvável. Improvável. O homem sai da Síria, vai para Israel, querendo uma cura. E o que ele está esperando? Imposição de mãos, algum tipo de erva, uma oração milagrosa. Um abraço cheio de unção. Coisas que realmente trazem efeito. Não erva milagrosa, por favor. Mas só, querido e querida, que a palavra de Deus sempre vem primeiro. É a palavra que tem poder. Aí esse moço falou assim: mas para aí um cadinho, o senhor está fazendo o quê para eu mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? Olha só o que diz o restante do texto. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltar-se, se foi com indignação. E voltou-se e se foi com indignação.
Ele ficou com raiva mesmo. Não agradou a palavra que Eliseu deu. O profeta Eliseu não abriu a porta da sua casa para tomar café com Naamã. Aliás, nem falou, mandou recado. Sabe por que Eliseu fez isso? Vou te falar por quê. Porque esse homem era orgulhoso e vaidoso, questionador. Pessoas que são boas de questionar são péssimas para reconhecer erro. Ele precisava ser quebrado no orgulho. E qual é a forma? Uma palavra que pudesse ser contrária à sua personalidade, à sua vaidade. A Bíblia é exatamente assim muitas vezes. Ela é como espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, fazendo discernir todas as coisas. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e, vamos ser sinceros, a gente não queria ler aquele texto, mas a gente acaba lendo e entendendo o que Deus está falando. Porque a palavra de Deus, ela é realidade. Então eu quero chamar esse tratamento de realidade. E eu tenho dito nos últimos tempos que realidade é igual conta matemática. 2 e 2 sempre vai ser o quê? 4, mas só que a gente está uma geração aí que acha que 2 e 2 é 5. Não, é 5. Deus criou desse jeito, 2 e 2, 4. Não, é 5. Realidade. Naamã, para você ser curado, você precisa mergulhar no Rio Jordão e ponto final. Essa é a palavra. Quizá que nessa noite, irmão, você seja mexido, sacudido pela palavra de Deus. Porque assim, irmão, quando a palavra de Deus ela entra em nosso coração, nossa alma, pode até doer. Mas como aí é o exemplo do mertiolate que a mamãe falava, o que arde cura. Último lugar, último processo. Naamã precisou descer um lugar improvável e esperar uma cura improvável. Vamos mais uma vez ao versículo 13 e 14? Mais uma vez, que já lemos, né? Mas vamos ler mais uma vez? Vamos só ao versículo... Não, vamos 13 e 14. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, olha aí, gente. Meu pai... Não eram servos, não eram filhos de Naamã, mas vamos chamá-lo de meu pai. Se o profeta disser alguma coisa grande, porventura não farias. Quanto mais disseram a ele, lava-te e será purificado. Esse aqui é o último processo. Eu quero só mais um pouco da sua atenção, por favor, para a gente caminhar para o final. Veja como os oficiais de Naamã vão chamá-lo, meu pai. Por que eles vão chamar meu pai? É uma forma carinhosa de descer, de ser humilde. É palavra de sabedoria que falta em muita gente. Meu pai, obedece, não custa nada. Tem gente, tem hora que nós precisamos de alguém assim, que entre na batalha por nós. Assim, como eu louvo a Deus, que tem gente na igreja que é como a menina, tem gente na igreja que é como o servo de Naamã.
desce para subir com a gente. É o original da palavra exortar. O original da palavra exortar é exatamente isso. É descer onde a pessoa está para subir junto. Então eu quero chamar esse tratamento de obediência. É o último estágio do tratamento de Naamã, obedecer. E assim, obediência com a mistura de disciplina. Porque general sabe o que é disciplina. Eu tenho um amigo que diz assim: todo rapaz ou deveria servir o exército, uma aeronáutica, alguma coisa, ou estudar numa escola bem rígida, para aprender o que é disciplina. Ele é disciplinado, general. Por muitas vezes deu ordens, e as ordens foram obedecidas. Agora os seus servos estão dizendo assim: general, obedece, porque quem fala tem uma palavra maior do que a sua. Quem fala tem uma patente maior do que a sua. Quem fala não está falando por ele mesmo. Quem fala tem uma palavra do alto. Quem fala tem a palavra do céu. Quem fala tem o poder de mudar todas as coisas. Obedece. Quer ser tratado, irmão? Obedeça e desça. Descer não vai tirar a sua patente. Descer não vai tirar as suas estrelinhas de conquista da vida. Ainda mais se você estiver precisando descer, aí mesmo, obedeça. Creia que a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Creia que a palavra de Deus tem o poder de te levar ao lugar de cura, de transformação, de bênção, de instrumentalidade. Aí lá vai Naamã, descendo as águas do Rio Jordão. E eu disse na quinta-feira que Jordão significa o quê? Aquele que desce. Esse é o significado de Jordão, aquele que desce. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Naamã experimentou o que Josué e Israel experimentou. Naamã experimentou o que Elias e Eliseu experimentaram. Naamã experimentou o que Jesus experimentou. O que? Descer as águas do Jordão. Só quem obedece sabe o que significa descer. E só quem desce valoriza a obediência. Vamos para a conclusão dessa palavra. O início dessa história nos fala de um homem que até tinha muitos valores e prestígios. Eu não li, quero ler com você o versículo 1. Vai lá para o versículo 1. E Naamã, ouça isso, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem valoroso, muitas prerrogativas. Conquistas, medalhas, valores pessoais, valores morais, exemplo de pessoa. Porém leproso. O tal do porém. O que adianta conquistas na vida se um porém não nos leva a um tratamento?
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta chegar a um estágio de vida onde tem dinheiro no banco, tem casa na praia, tem carro zero, tem tudo de bom, do melhor, mas tem um porém. Você tem algum porém que precisa ser tratado hoje? Qual é o seu porém? Três pessoas abençoaram Naamã em seu processo de cura. Aqui termina a minha palavra. Três pessoas abençoaram Naamã em seu processo de cura. Primeira pessoa, a menina. Diga comigo, a menina é como a voz do Espírito Santo. Aleluia. Como assim a voz do Espírito Santo? É a voz doce, meiga, amorosa e que convence do porém. E que aponta para a cura. Assim é o Espírito Santo de Deus. Assim é o nosso amigo Espírito Santo, doce, meigo, amoroso, amigo, que nos convence e que nos aponta a Jesus, que nos aponta a cura, que nos aponta a salvação, aleluia. E Ele está aqui nessa noite, Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro, e Ele está te convencendo de que você precisa de cura. A segunda pessoa que vai abençoar Naamã é Eliseu, o profeta. Diga comigo, Eliseu. Irmão, fale alto, você já está sem gás. Diga comigo, o profeta Eliseu é a voz da palavra de Deus. Palavra como espada, dura, que vai até na divisão da alma e do espírito, discernindo todas as coisas, pensamentos. Palavra que leva o homem para a lona e leva o homem a deixar o seu orgulho e obedecer a voz de Deus. A última pessoa que abençoa Naamã, na verdade são os servos, mas eu quero pegar um dos servos. A Bíblia não diz o nome dele. A última pessoa que abençoa Naamã é o servo dele. Diga comigo, o servo de Naamã. Irmão, você vai ter que falar isso forte, porque você tem que ser essa voz aqui. Diga comigo, o servo de Naamã é a voz da igreja. Eita, coisa boa. Como assim a voz da igreja? Voz de pessoas sábias, humildes, de pessoas amigas, de pessoas que vão até a beira do Jordão com o doente. Pessoas que não colocam no emoji assim no WhatsApp, estamos juntos. Não está junto mesmo de verdade, porque você é amigo. Vai até o último momento junto. São servos. Aonde estão os servos? Vou perguntar de novo. Onde estão os servos? Estão aonde, gente, os servos de Jesus? Na igreja. Na igreja. Está aqui dentro. Que Deus coloque na sua vida muito Naamãs. Agora, por favor, seja sábio. Seja humilde, ame de verdade,
Se tiver que descer junto para o Jordão, desce. Se tiver que mergulhar junto, mergulhe. Não, o senhor não vai mergulhar. Eu vou com o senhor. Não, eu vou junto. Mas você não está doente. Mas eu estou com você doente. Sua doença é a minha doença. Seu problema é meu problema. Assim como a sua solução é a minha solução. A sua cura é a minha cura. A voz da igreja. Tem gente assim aqui? Tem gente assim aqui, irmão? Glória a Deus. Pois bem, você tem pelo menos duas dessas vozes te falando. Você tem a voz do Espírito, você tem a voz profética. E você tem a voz da igreja, que eu estou falando com você. E se você sair daqui, eu tenho certeza que você vai ter outras vozes. O que te falta? Mergulhar. É só isso que está te faltando. Mergulhar. Quem se submete a um tratamento de Deus e mergulha no improvável, experimenta o impossível. Então vamos terminar dessa forma. Naamã tem um porém, uma lepra. Ele então entra num processo de tratamento e vai até o último estágio. O último estágio é a obediência. Mesmo contra a vontade, mas obedece. Mesmo assim, eu vou pagar para ver, mas obedece. E aí o texto vai dizer que no seu último mergulho, ele levanta. E aqui termina de verdade. Quando ele levanta, como é que está o seu aspecto? Está no texto. Como é que está o seu aspecto, gente? Como de uma criança. Todo o processo que nós nos submetemos tem como propósito nos levar no final dele como uma criança. Nos colocar como uma criança. Como assim, pastor? Como uma criança? É simples. Toda criança, no fim de todas as coisas, ela quer abraçar o pai. Ela quer abrir o coração para o pai. Ela se torna uma nova criatura. E por isso que Jesus fala, se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. O Senhor hoje quer trazer o novo tempo. Criança fala de renovo, de novo tempo. Olha o João aqui que foi trazido como exemplo. O nosso novo tempo, o nosso novo momento, a nossa nova história. Ei, Deus quer trazer para você uma nova história. O que você precisa? Se submeter aos processos e mergulhar. É só. Para isso você tem a voz do Espírito, a voz profética da palavra e a voz da igreja. Mergulhe. Mergulhe. E deixa, por conta de Deus, fazer um milagre. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu não sei se tem gente aqui nessa noite que precisa de algum tipo de tratamento. Para a sua alma, para o seu espírito ou para o seu corpo. Eu não sei se você chegou aqui nesse lugar, na casa de Deus. Isso não é especulação mesmo, não. Eu não sei de verdade. Não estou especulando. Eu não sei mesmo. Mas se o Senhor me orientou a pregar sobre tratamento, sobre cura, é porque Ele sabia, na sua presciência eterna, que alguém chegaria aqui precisando disso. Talvez seja você. Talvez da minha parte, não de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Você veio ao lugar certo.
Você veio ao Rio Jordão. Aqui é lugar de você mergulhar. Aqui é lugar de você mergulhar sua alma, mergulhar seu espírito, mergulhar seu corpo. Aqui é lugar de você ser tratado e curado, ser transformado. Você precisa ser tratado na alma. Você precisa ser tratado no espírito, porque a sua vida espiritual já não é mais a mesma. Você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, você não tem forças para caminhar mais. Seu problema é no espírito. Você não sente mais a presença de Deus. Seu problema é no físico. Tem alguma doença que você está orando? Tem alguém na sua família que está doente e precisa de uma cura? O Senhor está aqui para isso. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. A menina falou para Naamã: eu não curo, mas lá em Israel tem cura. Eu sei que você entendeu, ainda que um pouco, que tudo é um processo. Mas eu sei que você entendeu perfeitamente que você precisa mergulhar. E o que é mergulhar? Mergulhar é entrar. Entrar de cabeça. Entrar de corpo e alma e espírito. Mergulhar é aplicar a fé. Quer fazer isso, irmão? Quer fazer isso, querido? Quer mergulhar seu corpo, sua alma, seu espírito em Jesus para ser curado hoje? Talvez haja alguém aqui que não tem ainda salvação. Seu espírito, sua alma não foi salva. Mergulhe a sua alma no sangue de Jesus Cristo, na graça de Deus, e seja curado para sempre. Mergulhe na graça de Deus. O que eu faço, pastor? Só mergulhe, creia que Jesus é teu Salvador, é teu Senhor. Se entregue a Ele. Peça perdão dos seus pecados. Você é salvo, crente, mas está precisando de um tratamento de Deus hoje, de uma cura de Deus. Então, veja bem, com a sua cabeça baixa, com os seus olhos fechados, nós tivemos aqui 4 processos. 4. Mas eu vou falar só do último. Obediência. Se você entendeu que Deus está falando com você, obedeça. Vem mergulhar. Vem mergulhar. Vem dar um mergulho na graça de Deus. Vem dar um mergulho nas águas do Espírito Santo. Sai do seu lugar de porém e entre nas águas purificadoras da graça de Deus. Eu quero chamar você no nome de Jesus para sair do seu lugar de porém e mergulhar corpo, alma e espírito nas águas do poder da graça de Deus, nas águas de Jesus Cristo. Que é isso? Você já pode sair do seu lugar e vir para aqui para frente. Vai dando os passos, irmão. Vai fazendo isso em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. A hora hoje já avançou um pouco, vem. Onde você precisa ser curado? O tratamento você já recebeu, agora é a cura. O tratamento você já teve, agora é a cura. Vem. Vem. A igreja fica em pé, mas você vem para cá. Vem mergulhar. Descer comigo e se misturar com as
nas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, no nome de Jesus Cristo, por favor, Deus, estende a tua mão poderosa sobre os teus filhos nessa noite. Eles estão mergulhando nas tuas asas, nas tuas águas de graça. Eles estão mergulhando nas águas da graça, do amor, do poder do Senhor. Oh Deus Santo, Deus poderoso, Tu tens poder para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Meu Senhor, Senhor, traz cura nessa noite para quem precisa, traz libertação para quem precisa, traz, ó Deus, alívio para quem precisa, Senhor. Traz cura nessa noite. A tua palavra diz que não há nada impossível para ti. És o Deus do impossível. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo, o poder do sangue dele, e pedimos, mergulhados nas águas do teu Espírito, mergulhados nas águas da tua graça, nós te pedimos, libere agora cura, 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 Senhor, no nome de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Deixa eu dizer uma coisa que não está no texto. Eu acredito, mas não está no texto. Esse moço, depois desse momento, ele vai ofertar. Eliseu não quis a oferta e por aí vai. Mas ele voltou para sua terra convertido. A Bíblia diz que ele volta convertido. Mas olha só, eu tenho certeza que isso aconteceu e nós vamos fazer isso hoje, agora, para terminar o culto. Tem uma pessoa que vai dar um abraço em Naamã, ainda nas margens do Rio Jordão. E essa pessoa não é Eliseu. Não é a menina, porque a menina ficou em casa. Essa pessoa é o servo de Naamã. É a igreja.
Porque a igreja, ela tem esse poder do toque poderoso de Deus para abraçar. Então, por favor, sai do seu lugar, vem abraçar essas pessoas que estão recebendo a cura agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem abraçar essas pessoas agora. Sai, irmão, sai, vem abraçar. Abraça, vem abraçar. Vem abraçar, vem abraçar. Seja igreja, seja igreja, seja igreja. Seja igreja, seja igreja, aleluia. Eita glória, aleluia. Receba o toque curador de Deus. Receba o toque poderoso de cura de Deus. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser livre. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus. Quando você entender que deve ir embora, pode ir para sua casa debaixo da graça de Deus. Se você entender que deve ficar mais aqui recebendo da graça de Deus, fica aqui recebendo. Deus te abençoe. Passe na cantina, compre um lanche, abençoe também a nossa igreja. Vai na paz.